Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Que bom estarmos juntos para mais um momento de estudo e reflexão acerca da doutrina espírita. E hoje nós teremos o companheiro Rafael Siqueira. Ele é da Sociedade Espírita Fraternidade, SEF, e nos falará sobre o tema Meus Filhos Veem Espíritos. Para preparar o ambiente antes de iniciar a reunião, vamos juntos fazer uma prece de abertura, elevando nossos pensamentos, lembrando da figura doce do nosso irmão Jesus, dos amigos espirituais que nos acompanham. Nesse momento, estamos aqui reunidos para agradecer a oportunidade da encarnação, a oportunidade de estudo dessa doutrina que nos traz tantos ensinamentos, confortos, serenidade e resiliência para seguirmos em frente. Agradecemos por estarmos aqui reunidos e aproveitamos para que nesse momento, com as nossas boas energias aqui em uníssono, possamos rogar por todos aqueles que passam diversas dificuldades, se encontram passando pela prova da doença, da fome, da perda de entes queridos, daqueles que estão desencarnando, que todos possam ser confortados e cobertos pelo amor e misericórdia do Pai. Envolvam-nos em mais este momento para que possamos absorver os melhores ensinamentos aqui trazidos, levá-los para dentro de nossos lares, para onde passarmos, e que o Senhor possa estar conosco, nos acompanhando e nos envolvendo a toda a nossa humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque na verdade eu não sei a hora que esse vídeo vai chegar até vocês, mas quando chegar, que Jesus possa nos envolver nas melhores vibrações de saúde, de alegria e de muita paz. Eu sou Rafael Siqueira, da Sociedade Espírita Fraternidade, e tenho o prazer de estar com vocês mais uma vez. Sempre que me dirijo aos amigos da Casa de Francisco, a alegria transborda do meu coração. Eu penso como é bom estarmos juntos. Eu deixo o meu abraço fraterno em cada um de vocês, pedindo a Jesus que se mantenha com cada um de nós nesses momentos de desenvolvimento da nossa fala. Nosso tema escolhido para esta ocasião, Meu Filho Vê Espíritos. Será que isso é normal? Será que nós, mesmo nos dias da nossa meninice, da nossa adolescência, nós temos essa capacidade de ser médiuns, de ser espíritos? Bom, foi esse o tema que a Martinha me passou. Martinha sempre me presenteando com esses temas que me forçam o estudo, que me forçam a trazer, a desenvolver o espiritismo com cada um de vocês. E eu peço a permissão e peço a bênção dos benfeitores espirituais que me auxiliem para que eu fale conforme a doutrina espírita. E logo, no nosso início, eu quero desenvolver a temática fazendo 3 perguntas. A primeira delas é: quando meu filho está vendo espíritos, está registrando o plano espiritual, está registrando entidades, conversas, será que eu devo tratar isso com normalidade? Com certeza. Não há nada de anormal, não há nada de estranho, não há nada de esquisito nisso. Por uma razão muito simples, nós somos espíritos. Nossos filhos são espíritos. Hoje nos encontramos num corpo de carne e temos essa capacidade de registrar os espíritos desencarnados. Nem todos têm a faculdade mediúnica de uma forma ostensiva, mas quando falamos da nossa criança, é bom relembrar de alguns conceitos que traz o benfeitor Emmanuel nesta obra, O Consolador, na questão de número 109, que eu vou pedir a permissão para ler um trechinho com vocês. Quando o benfeitor nos diz assim: até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Ou seja, até os 7 anos de idade, os espíritos ainda se encontram no processo de encarnação. O espírito está se ligando célula a célula
com o nosso corpo físico. Daí resulta que nós ainda temos verdadeiras frestas, brechas com o plano espiritual. Ou seja, a criança até os seus 7 anos de idade, ela tem muito mais capacidade de registrar o plano espiritual do que nós, que já somos jovens há mais tempo, que já temos mais anos de vida. E continua o benfeitor Emmanuel. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, vamos relembrar alguns conceitos do Livro dos Médiuns. Capítulo 14, nós somos médiuns? Sim, todos nós somos médiuns. Kardec nos diz que todo aquele que sente num grau qualquer a aproximação dos espíritos, consegue registrar o plano espiritual, consegue ouvir, consegue ter sensações, pressentimentos, é por essa razão chamada médium. Então nós podemos, num primeiro momento, dizer que todos somos médiums, inclusive as crianças. Mas Kardec costuma dizer que, ostensivamente falando, alguns são aqueles que têm essa faculdade mais desenvolvida. Aí nós costumamos chamar de médiums psicógrafos, psicofônicos, psicopictógrafos, os da pintura. Ou seja, no primeiro momento nós podemos dizer que todos somos médiums. Num segundo momento, onde a faculdade é mais bem delineada, mais bem desenvolvida, mais bem maturada no organismo, são aqueles que nós chamamos de médiums ostensivos. Usualmente os que trabalham na mediunidade, os que trabalham na reunião mediúnica. Agora, quando nos falamos da criança, ela é um médium natural. E por quê? Porque até os 7 anos de idade não se completou o processo da encarnação. Ela ainda está meio lá, meio cá. Então é bastante razoável, bastante normal que ela tenha registros do plano espiritual. Que ela ainda escute vozes, tenha lembranças, veja as coisas do seu passado. Então quando nós falamos, meu filho vê espíritos, é normal? É normal. É um fenômeno que diz da nossa natureza espiritual, porque o meu filho é espírito e até os 7 anos de idade ele é um médium natural. Vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta é a seguinte: será que ele está vendo mesmo? Porque quando nós tratamos de todo fenômeno de evidência, de registro pelos olhos, ou até mesmo registro pela audição, ouvindo vozes, ouvindo os murmúrios do plano espiritual, essa pergunta deve estar sempre na pauta das nossas considerações. Será que eu estou vendo mesmo? Será que eu estou ouvindo mesmo? Porque nem tudo é mediúnico. Muitas coisas são fisiológicas, são do meu aparelho orgânico. E isso vale para o adulto e vale para a criança. Eu hoje sou um estudante de psicologia. Minha primeira faculdade é a faculdade de Direito. Agora estou no campo da psicologia para poder alinhar a psicologia do mundo com a psicologia espírita. E sei que na idade infantil é muito comum crianças fantasiarem, terem determinadas percepções que muitas vezes não são verdadeiras. Então, se o nosso filho chega, eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas, eu estou tendo registros, primeira coisa, tratar com naturalidade. Não ficar chamando a atenção da criança, chamando ela de maluco, criando situações que podem trazer qualquer tipo de tratar aquilo de uma forma que não seja natural. Num segundo momento, eu me perguntar, será que está vendo mesmo? Será que isso não é uma fantasia do meu filho? Algum registro por conta de algo que ele esteja vivendo, por conta de alguma infelicidade, de alguma amargura, de algum problema no colégio, um problema de relacionamento com familiares? Ah, Rafael, e como é que eu vou identificar isso? Nós temos que conversar com a criança e saber dos seus registros, porque vejam, se os registros da minha criança são registros, muitas vezes, de coisas ordinárias do dia a dia, por exemplo, ele diz que está vendo um coleguinha do colégio, ele diz que está ouvindo algo que ele já ouviu na televisão, ou ouviu no seu tablet, porque hoje as crianças estão sempre nas telas, nas redes sociais.
é bem comum que aqueles conteúdos estejam reverberando na sua cabeça e ele esteja tão simplesmente registrando aquilo e achando tratar-se de algo externo. Agora, meus amigos, se a criança vem para mim e traz nomes, por exemplo, nome de um avô que já desencarnou, nome de um parente que já desencarnou há muito tempo, nome de cidades que ele não conhece, traz dados históricos, como nome de lugares, datas que pessoas tinham em determinada situação, epa, aí eu devo ligar as minhas antenas, porque os fatos que estão sendo trazidos são fatos que fogem ao conhecimento cotidiano daquela criança, porque quando nós nos lembramos das médiuns de Kardec, as médiuns que eram adolescentes, saindo da infância, quando nós nos damos conta de registros de meninos, meninas pelo mundo inteiro, são coisas excepcionais. São coisas que fogem ao dia a dia da sua meninice. Segunda pergunta, então, é uma fantasia ou é realidade? Para que a gente tenha aquele bom senso que Kardec nos recomendou. Terceira pergunta que nós temos que nos fazer. Esse tipo de visão, esse tipo de audição, está trazendo alguma perturbação? Está trazendo alguma espécie de problema físico para a criança? Porque, veja, se a criança está chegando para mim, olha, eu estou vendo uma entidade, eu estou vendo uma pessoa, e chega suando, e chega chorando, e chega querendo ser abraçada, querendo ser acolhida, demonstrando uma espécie de sofrimento físico e mental, aquelas visões não estão fazendo bem, aquelas visões estão trazendo sofrimento. Então eu, como pai, devo pensar, pode ser espiritual? Pode. É normal? É normal. Mas se está causando sofrimento, eu que sou um estudioso da doutrina espírita, eu devo saber que nós somos de natureza dúplice. Eu tenho o meu corpo físico, mas, sobretudo, eu sou um espírito. Eu vou começar a entender sob o prisma da espiritualidade, da mediunidade, mas, igualmente, eu vou tratar minha criança conforme os padrões do mundo. E como eu posso fazer isso? Levando no pediatra da criança, porque às vezes existem determinadas terapias que podem ajudar a criança. Às vezes a própria psicologia, existem excelentes psicólogos infantis que ajudam a criança a maturar suas emoções, a cuidar das suas sensações, do seu sofrimento íntimo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, por mais que sejam registros espirituais, se está trazendo sofrimento, eu preciso aliviar essa criança. E esse alívio não se dá apenas sob o prisma das propostas espíritas. Eu tenho que tratar aquela criança igualmente com as coisas do mundo, com os médicos, com os psicólogos, às vezes até com pequenas porcentagens de remédio, porque eu vou cuidar daquela criança de uma forma integral. Feitas essas três perguntas, é normal? É normal, porque nós somos médiuns por natureza. Está vendo mesmo? Bom, eu diagnostiquei que está vendo, que está ouvindo. Terceira pergunta, está causando sofrimento? Se está causando sofrimento, eu posso buscar os recursos espirituais e os recursos da Terra, inclusive a própria homeopatia, que ajuda muito nos processos de transtornos infantis. Agora, se a criança está nitidamente só registrando os espíritos e não está com qualquer tipo de sofrimento, de angústia, de pesar, aí eu vou recorrer ao espiritismo. Porque o espiritismo é hoje a prova viva da imortalidade da alma, da sobrevivência dos espíritos e dessa capacidade que todos nós temos de intercambiar mundo físico com o mundo espiritual. Um registro que começa desde as nossas crianças. Porque vejam, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, José Raul Teixeira não se tornaram médiuns depois dos 30, 40 anos. Eles eram médiuns enquanto eram crianças e foram conduzidos às propostas espíritas, a uma casa espírita, a uma evangelização. Então, vamos agora começar a abrir o leque das propostas espíritas para a minha criança que vê espíritos, para o meu filho, que é um espírito, vendo outros espíritos. E a pergunta primeira que nós nos trazemos, aliás, essa já é a quarta pergunta, porque eu estou trabalhando com vocês na forma de perguntas. Se o meu filho está vendo espíritos, eu vou levar na casa espírita para desenvolver a mediunidade?
para começar a sua tarefa de educação da mediunidade? Bom, a minha criança com 7, 8, 9, 10 anos, vou colocar lá na mesa da reunião mediúnica para começar a receber os espíritos, naquela proposta de dar passividade, começar a receber entidades sofredoras, benfeitores espirituais? Não, gente. E esse conselho não é meu. Isso está no livro dos médiuns, lá no capítulo 18, no item 6. E já que eu li inicialmente com vocês o Consolador de Emmanuel, que eu deixo como sugestão de leitura, agora eu passo para o livro dos médiuns, que é o vade-mecum para todos aqueles que querem compreender, estudar e exercitar a mediunidade. Porque neste capítulo 18, lá no item 6, olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Vamos transformar a pergunta mais direta possível? Podem as crianças desenvolver a mediunidade? E olha a resposta dos bons espíritos. Certamente, e sustento que é muito perigoso, pois esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, o que nos recomendam os bons espíritos? Criança não é para desenvolver mediunidade. Criança não é para ser colocada na mesa de atendimento mediúnico, na mesa da desobsessão. Criança é para ir identificando a sua mediunidade, ir identificando as suas percepções, ir bebendo das propostas espíritas para, se no futuro continuarem esses registros, quando ela estiver mais maturada, mais desenvolvida na vida, tiver a sua vida mais estruturada, aí sim ela poder ser chamada ao exercício mediúnico. E vocês poderiam me perguntar, com que idade? Bom, não existe uma idade que eu poderia dizer para vocês, é com 16, é com 17, é com 18, é com 24 anos. Não. É o período onde o nosso jovem, o nosso adulto seja responsável. Porque a mediunidade é uma coisa santa, nos diz Kardec, e precisa ser exercida santamente. Para tanto, a pessoa precisa ter disciplina. Foi o conceito que o benfeitor Emmanuel deu a Chico Xavier em 1931, no Riacho do Capão, lá em Pedro Leopoldo. Quando aproximou-se dele, ele disse, olha, nós vamos escrever por ti, mas eu te dou 3 conselhos. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, o momento para que essa criança possa, no futuro, trabalhar na sua mediunidade é quando ela estiver amadurecida, já preenchida dos estudos espíritas, já disciplinada. Porque mediunidade é o seguinte, nós estamos abrindo as nossas antenas psíquicas para intercambiar com os espíritos. Então, se eu não reformular minha vida, reformular os meus passos, eu posso ser o médium num determinado dia na casa espírita e me perturbar nos outros dias da semana, porque eu quero continuar nas minhas festas, nos meus folguedos, nos meus vícios. Então, o melhor momento de nós abraçarmos a proposta mediúnica é quando despertarmos para a responsabilidade, para a disciplina e para o trabalho em Jesus, que não é o trabalho de exaltar a minha personalidade, mas o trabalho de eu me diminuir para, com Jesus, servir as outras pessoas. Daí, criança, a gente vai apresentar na evangelização, vai dar passe, vai trabalhar com a água fluidificada, vai envolver essa criança no culto do evangelho no lar e esperar que o tempo diga se essa mediunidade prolongar-se através dos anos, o momento apropriado dela entrar na reunião mediúnica. E agora eu quero trabalhar com vocês quais são os conselhos de Dona Sueli Caldas Schubert, que escreveu um livro notável, que eu também deixo como sugestão de leitura. O livro chama-se Mediunidade e Obsessão em Crianças, porque ela traça um roteiro, quando nós identificamos no primeiro momento, meu filho vê espíritos, e agora, o que fazer? E no seu livro, ela nos traz alguns passos, e eu quero destacar 5 passos para vocês.
O primeiro é o seguinte: infere-se, portanto, que o atendimento e as orientações adotadas pela Casa Espírita nos dias atuais, no que se refere à mediunidade na fase infantil, visa essencialmente atenuar os indícios da mediunidade. Ou seja, agora a gente vai fazer uma ponte entre o que diz o Livro dos Médiuns e o livro de Dona Sueli Caldas-Schuber. Porque se a mediunidade não é para ser exercida e desenvolvida na infância, como a Casa Espírita vai fazer no primeiro momento? Vai tentar equilibrar a criança para que seus registros mediúnicos possam se atenuar e no momento oportuno ela possa ser chamada a desenvolver, a educar as suas faculdades. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, tratamento através dos passes será sempre benéfico. Então, nossas crianças precisam receber o passe, porque o passe é transfusão de energia, passe é energia salutar, que vem até nós, passando pelos nossos chakras, pelos nossos fulcros energéticos e atuando nas nossas células, atuando pelo nosso perispírito, no nosso corpo físico e nos dando aquela tranquilidade, nos dando aquela serenidade para seguir em frente. O passe, as energias do passe, no primeiro momento, entra pelo nosso chakra coronário, equilibrando os nossos campos medianímicos, equilibrando a nossa forma de interagir com os espíritos e propiciando que essas energias em desalinho possam se assentar, possam se asserenar. Então, levemos as nossas crianças para tomar o passe. E vocês poderiam perguntar assim, mas como, Rafael, se a Casa Espírita está fechada? Bom, vocês sabiam que existe o passe à distância? Existem as vibrações e as irradiações à distância? Nós podemos envolver as nossas crianças. Nós podemos colocar as nossas crianças como beneficiárias dessas energias. E eu tenho visto tanto passe à distância pelas redes sociais, as casas espíritas que estão projetando nas suas reuniões, pelo YouTube, pelo StreamYard, essa energia que vai à distância. Mas vocês poderiam me perguntar, mas Rafael, para receber o passe não precisa da mão do medianeiro e daqueles movimentos que vão e que voltam, dispersando e jorrando energia sobre nós? Bom, esses são exercícios que facilitam o passe, mas quando nós tomamos a obra de André Luiz, nós vemos a série no mundo espiritual que passe é pensamento e vontade. Ou seja, se o passista manipulando o seu pensamento, a sua vontade, sempre em concorrência com o dos amigos espirituais, porque o nosso passe é misto, são as energias do médium mais as energias do benfeitor espiritual, essas energias vão à distância. Vão porque o nosso pensamento, ele é capaz de singrar os espaços e atingir onde se encontre a necessidade. Vale a pena o passe à distância. Vale a pena o passe dado pelos próprios pais. E eu me recordo da minha pequena Clara, que com 3 anos já dá indícios de que registra o plano espiritual. Porque às vezes ela começa durante a madrugada a dizer coisas, dizer nomes, trazer determinados grunhidos que eu falo. Ela não viu isso no colégio. Não é no tablet dela que ela está registrando isso. Ela está trazendo conteúdos espirituais. E eu penso, será que eu posso dar o passe? Posso, gente. E isso José Raul Teixeira, que é um amigo da Sociedade Espírita Fraternidade, me recomendou. Rafael, dê o passe na sua filha. Tome de uma leitura, leia. Peça a ajuda de Jesus. Entregue-se aos bons propósitos e ore pela sua filha. E se ela estiver muito agitada, deixe ela dormir. Dê o passe nela adormecida. Ah, mas nós podemos dar o passe com a criança, com o nosso jovem dormindo? Podemos. Porque, na verdade, o corpo está dormindo, mas o espírito está desdobrado, está registrando a nossa voz, está captando as nossas energias. Prova disso é que muitas vezes nós dizemos coisas aos nossos filhos que estão dormindo e eles, ao acordar, mamãe, papai, eu tive a sensação de que você estava ao meu lado. Estávamos mesmo. Então, passe nos nossos filhos. Não descuremos dessa primeira atividade. E continua a Dona Sueli Caldas-Schuber nos dizendo,
Terceira proposta, culto do Evangelho no lar. Será que nós estamos fazendo culto do Evangelho no lar? Porque essa proposta da família se reunir para pensar em Jesus, para vibrar no Evangelho, quando a nossa casa deixa a turbulência dos dias atuais, turbulência do coronavírus, turbulência dos dias de recolhimento, turbulência do desemprego, turbulência das desencarnações, para reverenciar Jesus. É o momento onde os nossos obsessores, mas todos temos obsessores? Sim. Uma vez foram perguntar a Chico Xavier, Chico, todos têm obsessores? E ele respondeu, olha, aquele que diz que não os tem é o que mais tem. Mas como isso, Chico? Diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de espíritos. Há espíritos bons, há espíritos maus. Então nós estamos vinculados a eles pelo teor dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são nobres, granjeamos a presença dos espíritos bons. Se os nossos pensamentos são mesquinhos, granjeamos a presença dos espíritos maus. O culto do Evangelho no lar é para que nós busquemos o amparo dos benfeitores. Já pararam para pensar como nós fazemos as preces? Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos buscar Jesus. Então, como é importante o culto do Evangelho no lar. E como têm sido os nossos dias, dias às vezes de correria, dias de nervosismo, com que espíritos nós estamos sintonizando? Então, o culto do Evangelho no lar é o momento de nós enchermos as nossas pilhas, recarregarmos as nossas baterias. E isso faz bem para o jovem que está vendo espírito, que está aí desdobrando os seus processos mediúnicos. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Numa casa onde uma criança é médium, não basta educar a criança, é preciso educar os pais. Porque às vezes a criança está tomando passe, está indo na casa espírita, mas o pai está no mundo da lua. O pai está brigando com a mãe, o pai está todos os dias, e eu aqui não estou fazendo julgamentos, mas está bebendo, está engolfado nos vícios. O filho se apruma, mas os pais derrubam a vibração do lar. Então, uma casa que quer se equilibrar, que quer se exaltar a Jesus, é um processo onde todos caminham juntos. Se um ficar para trás, a vibração pode ficar comprometida por aquele que não quis caminhar junto. Passe, culto do Evangelho no lar. Quarta providência, encaminhar a criança para a aula de evangelização. Porque diz Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante que as crianças são os trabalhadores espíritas do futuro. Vocês, meus amigos, da Casa Espírita de Francisco de Assis, quem vai ser o futuro dessa casa, senão as crianças? Senão os nossos jovens. Cuidemos das nossas crianças. Cuidemos de evangelizar a todos aqueles que chegam nas suas carnes moças, porque o corpo é novo, o espírito é velho. E quem vai dar continuidade ao nosso movimento espírita são as nossas crianças. Uma vez, Raul Teixeira estava em uma de suas palestras mais bonitas e igualmente mais assim entusiasmadas, dizendo: se uma casa espírita tivesse tempo para desenvolver uma única atividade e tivesse como escolher entre a reunião mediúnica e a tarefa da evangelização, era preferível escolher a tarefa da evangelização. Porque sem evangelizar crianças, sem evangelizar jovens, não teremos trabalhadores equilibrados para as reuniões mediúnicas. Eu chego a ficar arrepiado quando eu digo isso. E quando falamos de evangelização, evangelizar as crianças e evangelizar igualmente os pais. Porque não adianta, eu evangelizo o meu filho e continuo o carrasco, o egoísta, o orgulhoso. Como eu disse há pouco tempo atrás, o processo de transformação, de educação da mediunidade é da família. O despertamento é o despertamento coletivo. E prossegue Dona Sueli Calda-Schuber, que já desencarnou, mas se encontra no plano espiritual, olhando por nós, trabalhando por nós, que o quinto propósito, quando o meu filho vê espíritos, é cultivar a prece, orar, ensinar a criança a orar, porque nos diz o espírito André Luiz que não há uma única prece que
que não seja atendida. Não há uma única rogativa nossa endereçada ao plano espiritual que fique sem resposta. Precisamos, então, orar com nossas crianças. E as crianças dos dias de hoje, nós que ouvimos falar de geração X, geração Y ou millennial, geração Z, que está chamando a geração Y de cringe, eu preciso aprender todas essas coisas, porque orador espírita e pai, se não aprende, fica demodé, fica fora de contexto. Essas crianças, elas são inquietas, elas são tecnológicas, mas nós precisamos levar Jesus a essas crianças, ainda que seja o Jesus da tecnologia, onde a prece venha pelo computador, onde elas vejam vídeos de Jesus. Nós não podemos deixar as crianças só ao mundo, vendo séries, vendo filmes, e não levar Jesus para elas. E deixar que a mensagem espírita não encontre guarida nos seus corações. Eu vejo todos os dias minha esposa, porque é mais minha esposa quando está com minha filha de noite. Eu costumo fazer muitas coisas, palestra, faculdade, trabalho, mas tenho me apercebido do valor de estar mais próximo, no momento da noite, para chamar minha filha, vamos orar. Ah, eu não quero orar, eu quero minha mamadeira, eu quero dormir, porque a criança não vai querer. São espíritos rebeldes que voltam para ser evangelizados. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu me recordo de uma oração que nós ensinamos a minha filha, que dizia assim: Jesus, amigo, fica comigo. E passou o tempo, eu ensinei quando ela tinha 1 ano. Dias depois, ela disse assim: papai, você já está chato, hein? Porque você está repetindo algo que eu já sei. Olha como uma criança de 3 anos já tem audácia. Jesus, amigo, fica comigo. Acabei, papai. Eu falei: não, minha filha, você só repetiu. Você não internalizou nada do que você diz. Agora vamos dizer devagar. Ah, papai, está muito devagar. Não, minha filha, nós precisamos pensar naquele que é o Senhor dos nossos dias, naquele que nos aconchega, naquele que é o médico de nossas almas. Então eu tenho ensinado a minha filha, e quando eu ensino para ela, eu preciso ser o exemplo, a orar, a ter essa reverência pelos bons espíritos, por Jesus, por Maria Santíssima. Ah, Rafael, mas você não é espírita? Mas Maria Santíssima é a mãe de Jesus, é o espírito que vela, que cuida do Vale dos Suicidas. Então eu falo, a mãezinha do céu, minha filha. E como ela gosta de orar para Jesus, para a mãezinha do céu, porque isso fica. Porque quando crescer e vierem as dificuldades, os convites às drogas, os convites dos amigos no mundo, vai se lembrar do pai ensinando a orar. Quando a mediunidade despontar, e às vezes o pai nem estiver junto, vai lembrar das preces feitas com os pais. Então, meus amigos, meu filho vê espíritos, normal. Se estiver trazendo mal-estar, terapia espírita com terapia do mundo, homeopatia, psicólogo, existem grandes psicólogos da linha infantil hoje, e dentro das propostas espíritas, passe, prece, culto do evangelho no lar, ensinar a criança a ler coisas que elevam. Ah, eu não posso ler o Harry Potter para o meu filho? Pode e deve, mas leia também sobre Francisco de Assis, leia também sobre Teresa d'Ávila, sobre Antônio de Pádua, leia sobre os grandes mártires do Evangelho, leia sobre Martin Luther King, leia sobre pessoas que trouxeram a paz, que construíram um mundo melhor, porque esses conteúdos vão amainando a mediunidade nascente. Porque Francisco Cândido Xavier era médium desde os seus 5 anos de idade. A sua mãe morreu quando ele tinha essa idade. E ele foi para a casa de uma madrinha sua, chamada Dona Cidália Batista. Não, Dona Rita de Cássia. Cidália Batista foi depois. E Dona Rita de Cássia tinha o costume, porque era neurotizada, de dar-lhe garfadas na barriga, de dar-lhe sovas quase todos os dias, e ele costumava correr para o quintal de sua casa, onde tinha umas bananeiras. E ali nas bananeiras, ele orava o Pai Nosso, que a sua mãe, Dona Maria João de Deus, lhe ensinou. E quando terminava o Pai Nosso, eis que Dona Maria João de Deus aparecia para ele e dizia: meu filho, quando lhe disserem que a sua mãe morreu, não acredite, eu estou viva, eu apenas estou num outro flanco de vida. Mamãe,
minha madrinha me bate, minha madrinha me espeta garfo na barriga, mamãe, ela até já me pediu para lamber a ferida de um primo meu. E Dona Maria João de Deus, espiritualizada, dizia, meu filho, tenha paciência, tudo isso vai passar. Tudo isso é para você fortificar o seu caráter e crescer em Jesus, crescer com Jesus para o exercício da sua mediunidade. Francisco Cândido Xavier foi médium desde a sua meninice e tornou-se um dos maiores médiums que o Brasil e o mundo já conheceu. Divaldo Pereira Franco conta registros da sua mediunidade com 4 anos de idade, quando ele viu entrar pela porta de sua casa, lá em Feira de Santana, na Bahia, uma senhora com um coque na cabeça, um vestido daqueles bem antigos, uma espécie de camafeu no peito, e ela lhe disse, diga à sua mãe que Maria Senhorinha quer falar com ela. E ele correu, foi falar com sua mãe, de Dona Ana, de nome Ana, mamãe, há uma senhora aqui dentro de casa de nome Maria Senhorinha que quer falar com você. E ela arregalou os olhos e perguntou, meu filho, não tem ninguém com esse nome aqui, porque essa é sua avó, ela já morreu. Nem eu a conheci, porque quando ela morreu, estava no meu trabalho de parto. Mamãe, ela quer falar contigo. E Dona Ana foi até a sala e lá não estava ninguém. Mas Dona Ana, diante daquele registro, foi até a sua irmã, que havia convivido com a mãe e lhe narrou o fato. E Divaldo foi atrás. E narrou a Edvirges, a irmã, que Divaldo tinha visto uma senhora de coques, um camafeu, e Edvirge disse, Ana, é mamãe que ele está vendo, porque esse camafeu foi aquele que eu coloquei no dia em que ela estava sendo enterrada. Esse coque fui eu mesmo que eu fiz, fui eu mesmo que fiz. E esse vestido foi aquele que nós colocamos no dia da sua desencarnação. Era a mediunidade de Valdo Pereira Franco, dando mostras que não são os adultos que veem espíritos, mas as crianças também o veem. Ainda nesta atual existência, eu, desde minha tenra idade, registrava os espíritos. Não nessa grandiosidade, nessa beleza, nessa nitidez que Divaldo, que Chico, porque era um médium obsidiado, mas via os espíritos e corria para minha mãe, Dona Selênis, lá na cidade de Itapiruna, e dizia para ela, mamãe, eu estou vendo gente. Meu filho, quem você está vendo? A porta de nossa casa está fechada, mamãe. E eu descrevia as pessoas. Um é alto, veste essa roupa, outro é mais baixo, mais magro um pouco, tá com essa roupa. Menino, não tem ninguém aqui dentro de casa. E mamãe ia junto comigo, olhava, não tinha ninguém. Olhava debaixo da cama, não tinha ninguém escondido. E eu descrevia, e minha mãe dizia, meu filho, você está com algum problema, meu filho? Não, mamãe, eu não tenho problema nenhum. Eu estou vendo. E continuava e dizia onde as pessoas estavam, porque na época eu não era espírita ainda. E mamãe, olha, se você não tem problema, se você não é esquizofrênico conforme o mundo, você só pode ver 2 pessoas. Como católica que era, ela disse assim para mim, ou você está vendo Jesus na manifestação do Espírito Santo, ou você está vendo o capeta, o diabo. E eu, mamãe, eu não tenho condição de ver Jesus. Eu sou um menino, eu sou uma criança travessa, mas eu estou vendo. E porque eu não descria de minha mãe, eu comecei a dar nome àquelas entidades. Era o capetão, o capetinha, o capê do Valdo, e eu conversava com todas elas, até quando me tornar espírita aos 18 anos. Isso depois de ser diagnosticado pelos psiquiatras como esquizofrênico, tomar muitos remédios, mas vinha descobrir, pela proposta da veneranda doutrina espírita, que a mediunidade é uma faculdade do espírito radicada no corpo. Nós vemos não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Eu estava recebendo aquela proposta não porque eu era especial, mas porque eu precisava trabalhar no bem, trabalhar com Jesus, servir, porque os médiuns não são especiais. Eles estão no mundo para trabalhar na caridade, para servir as outras pessoas e para buscar a autorredenção. Daí, se o seu filho vê espírito, que bom. Ele, por certo, nasceu com essa proposta de, vendo as entidades da verdadeira vida,
da nossa casa espiritual, poder, quem sabe, no momento oportuno, não agora, ser instrumentos da paz, ser instrumentos do Cristo na tarefa da psicografia, na tarefa da psicofonia, na tarefa da palestra, na tarefa de ser um ajudante de Deus, do Cristo, nos dias tumultuados do presente. Veja tudo isso com normalidade. Estude o Espiritismo, leve o Espiritismo para a sua criança, evangelize-se, evangelize a sua criança e sigamos em paz. Eu quero agradecer por esses minutos que passei com cada um de vocês, pelo carinho dos amigos da Casa de Francisco e terminar com uma oração, a oração do Pai Nosso, abraçando a todos e dizendo: Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Perdoa-nos todo o mal e dá-nos a luz do caminho, feito com o pão e com o carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Muita paz, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.